Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Quando a Ana me convidou, eu fiquei profundamente feliz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E principalmente porque o tema escolhido para essa palestra é um tema tão importante, né? A gente vai falar sobre caridade. E aí, dentro desse contexto, a história do óbolo da viúva. E aí, para aqueles que ainda não estão familiarizados com o óbolo da viúva, também conhecido como o óbolo da viúva, ou a esmola da viúva, ou a oferta da viúva. Então estava ali Jesus sentado na frente do gasofilácio. A palavra é difícil. A gente pode entender isso como se fosse a cestinha das ofertas da época. Então estava lá Jesus, sentou ali na frente da cestinha das ofertas. E aí ele começou a observar a maneira como as pessoas depositavam ali então as suas ofertas. Uns depositavam grandes quantias, outros chegavam mais arrumados. E aí Jesus então ele estava ali utilizando-se. Por que, que ele fazia isso, né? Porque Jesus era um grande evangelizador, um grande fazendo, não faz juiz, né? O maior evangelizador que a gente teve o privilégio de conhecer. E ele ficava então tentando buscar situações que eram comuns à época para que ele conseguisse transmitir então a mensagem que ele tinha. E aí naquela situação, de repente, entra ali uma pobre viúva, como conta a história. E aí essa pobre viúva, ela chega e deposita duas pequenas moedas humildemente ali na cestinha das ofertas. E aí Jesus fala, já sei, tá aí a lição. E para a gente entender por que, que a história se refere a essa moça como uma pobre viúva, o que, que significa? A gente pode entender o seguinte, na época que Jesus vivia, o contexto daquela sociedade era uma sociedade extremamente patriarcal, né? Ou seja, os homens estavam nas posições de poder e de destaque, e as mulheres estavam ali como se fossem seres que subexistiam, vamos dizer assim. Elas estavam marginalizados diante da sociedade. E aí, se hoje, ainda hoje, nós conseguimos observar as sociedades atuais e perceber esse tipo de comportamento, então imaginemos o quão complicada era a situação há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus fala que é uma mulher na história que entra e aí então oferta as duas moedas, essa mulher, ela representa então um ser fragilizado, um ser marginalizado, um ser que subsistia diante então dos homens, dos agricultores, profetas que chegavam ali ostentando suas riquezas. De repente, entre aqueles grandes, vem um ser pequeno, marginalizado diante da sociedade. E por que pobre? Porque, como o próprio nome da sugere, além de marginalizado, era um ser que não tinha recursos em abundância. E por que viúva? Por que a necessidade de citar que era uma mulher viúva? Porque né, também na época de Jesus estava ainda em vigor a lei de levirato. E aí o que, que dizia essa lei então, né? Que quando um homem morria, se esse homem fosse casado, o irmão então deste homem, o irmão do falecido, tinha a obrigação de tomar a ex-esposa do irmão como sua, tomar o primogênito, os filhos como seus, de modo que a herança passaria a ser deles. Então a mulher, na verdade, não ficava verdadeiramente desamparada. Quando seu marido morria, o irmão tomava como esposa e ela continuava casada, ela continuava tendo uma família, continuava tendo obrigações. O fato de Jesus comentar que esta era uma mulher pobre, viúva, significa que essa lei não se aplicou a ela, porque senão ela não seria viúva. Então é uma mulher que não teve esse amparo secundário, como mandava a lei na época. Então, para a gente entender a simbologia dessa história, uma pobre viúva representava então uma mulher que era um ser marginalizado diante da sociedade, sem muito poder, sem muita voz, era pobre, então além de marginalizado, era um ser que não tinha recursos. E por fim,
era viúva, ou seja, era um ser desamparado, não tinha com quem contar. Estava ali à mercê da própria sorte. E aí então Jesus percebe essa situação, e isso a gente teve que fazer uma reflexão aqui para entender, mas para Jesus foi, opa, essa é uma boa situação, e ele chama os discípulos. Vem aqui que eu tenho que falar com vocês. E aí os discípulos chegam e ele fala, olha, aquele famoso bordão de Jesus, né? Em verdade eu vos digo que esta mulher que acabou de depositar essas pequenas e humildes 2 moedas deu muito mais do que todos os que antes dela ofertaram alguma coisa. E aí nesse momento eu fico imaginando, né? Como que não tava a cara dos discípulos vendo isso? Tipo, velho, como assim? Ela não deu só, tipo, falando entre si assim, mas ela não deu só 2 moedas? Como é que... Eu acabei de ver alguém dando 30 moedas ali, como é que ela pode ter dado mais? Será que Jesus não viu direito? Não, mas Jesus não erra. O que será que ele quis dizer com isso, né? Por que ela deu mais do que os outros? E aí Jesus então conclui. E aí ele fala, porque os outros deram do que eles tinham em abundância. Ela não. Ela deu do que fazia falta. Ela deu do que vai fazer falta para o próprio sustento. E aí, imagina aí a reação dos discípulos, então, em aprender essa lição. E aí, então, quando eu fui convidado para estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre isso, a primeira coisa que eu fiz, né, obviamente, foi reler essa passagem. E a primeira coisa que eu senti relendo essa passagem foi espanto, assim. Foi um espanto enorme. Porque me ocorreu que até hoje a gente ainda não tem noção de quem era Jesus. A gente não tem noção de quem foi esse espírito, da envergadura moral e intelectual que esse espírito tinha. Um espírito que há bilhões de anos atrás já era um Cristo e o trabalho dele já era construir planetas e governá-los, né? Como a gente sabe, o nosso príncipe da Terra, como diziam os nossos benfeitores. Então, minha primeira reação relendo essa história do óbolo da viúva foi: a gente ainda não tem noção. Porque olha quantas lições, a profundidade desse conteúdo que Jesus nos traz com 2 frases simples. 2 frases. Em verdade vos digo que esta pobre viúva, com essas 2 moedas, deu muito mais do que todos os que anteriormente a ela doaram. Primeira frase. E a segunda, porque eles deram do que sobrava, do que tinha em abundância. Ela doa do que faz falta. E só essas 2 frases renderiam para a gente diálogos e diálogos e conversas. Num primeiro momento, a gente pode se colocar na posição dessa viúva. Então nós podemos nos colocar nessa posição e imaginar que muitas vezes nós nos vemos em posições de marginalização na sociedade. Nós nos vemos injustiçados, nos vemos sem muito poder, sem muita voz, sem muita possibilidade de agir diante de situações comuns no dia de hoje. Muitas vezes nós nos vemos com impossibilidades que nós achamos que temos de ajudar, porque não gozamos de recursos materiais destes ou daqueles. Então também nos vemos como pobres. E nos vemos também como desamparados, muitas vezes. Não tendo com quem contar ou não podendo contar com a ajuda de ninguém. E muitas vezes também as 3 coisas ao mesmo tempo, que era o caso da viúva. A gente acaba que às vezes cai numa armadilha de achar que são esses recursos materiais que vão ser a nossa salvação, né? Eu me lembro aqui, acabei de lembrar de uma história aqui que eu vi recentemente numa rede social, uma pessoa postando assim, eu não vejo a hora
dos meus pais abrirem um jogo comigo e falarem assim: Fulano, na verdade a gente é rico e aí criou você esse tempo todo nessa pobreza para você desenvolver caráter, mas na verdade a gente é muito rico, uma família muito rica, tá aqui a sua herança. E aí, quantos de nós não já pensou algo parecido, né? Eu queria muito ajudar. Nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria tanta gente. Eu doaria tanta coisa. Agasalhos e cestas básicas. E a instituição X, a instituição Y. Ah, eu pagaria as contas, ajudava minha família, ajudava os amigos. E a gente se esquece que não vão ser os recursos materiais que vão ser essa nossa salvação que a gente busca. O tamanho da obra, das ações, o valor das ações que a gente realiza está totalmente ligado ao tamanho do sacrifício que a gente faz para realizar aquela ação. Daí a lição de Jesus em relação a como pode duas pequenas e humildes moedas valerem mais do que todo o que foi doado anteriormente. E aí nós podemos entender disso que o valor da ação, então, ele está totalmente ligado ao tamanho do sacrifício que a gente faz. A mesma ação, exatamente a mesma ação, sendo feita por pessoas diferentes, tem valores diferentes diante de Deus, porque aquelas pessoas diferentes vão ter se sacrificado mais ou menos para realizar aquela mesma ação. Então não é a abundância, não são os recursos materiais que a gente ainda não tem que vão ser, então, esses vetores para que a gente comece a fazer as boas ações. O nosso Chico, ele tinha ele tem uma mensagem muito linda, que ele falava, sempre que ele via alguém assim, mais indignado, mais revoltado, mais insatisfeito ou mais cabisbaixo, e aí ele sempre falava que, para a gente não se esquecer que nós nascemos exatamente onde precisávamos. Nós ocupamos o corpo físico que nós merecemos ocupar. Nós moramos no lugar que Deus melhor nos proporcionou de acordo com o nosso adiantamento. Nossas famílias são espíritos que nós mesmos atraímos com as nossas afinidades. Nós temos os recursos materiais coerentes com as nossas lutas terrenas. Nem mais, nem menos. Mas exatamente o necessário para que você cumpra o seu planejamento. E os nossos pensamentos são as chaves para os nossos atos e atitudes. O nosso trabalho, nós mesmos escolhemos para a nossa evolução. Então estamos constantemente moldando, decidindo, escolhendo, no controle das nossas vidas. A decisão é sempre nossa. Então não vai ser um recurso a mais ou a menos de maneira inesperada que vai ser a minha salvação, que vai me possibilitar, então, que eu consiga ajudar mais ou menos. E aí os benfeitores, eles vêm nos dar uma lição que é o seguinte: nós precisamos aprender a florescer no jardim em que Deus nos colocou. Nós precisamos aprender a florescer no jardim onde Deus nos plantou. E é difícil às vezes entender isso, porque muitas vezes a gente não se encontra onde a gente quer estar. Muitas vezes a gente acha que está passando por uma situação provisória. E aqui não vale a pena eu desenvolver e eu perfumar e eu desenvolver essas virtudes, porque aqui não é o meu lugar ainda. Mas nós precisamos aprender que nós estamos exatamente onde a gente precisa estar.
E nós temos todas as ferramentas que precisamos ter para alcançar nossos objetivos. Nem mais, nem menos. Então, dentro desse contexto, as duas moedas, então, ali da viúva, elas vão ter um valor enorme. Porque elas vão demonstrar uma doação extrema. Um sacrifício extremo, onde um ser que devota, que doa, então, o que vai fazer falta para o próprio sustento. E para alguns de nós, pode parecer meio difícil, porque a gente ainda tem uma ótica meio materialista na coisa, onde o valor da missão vai estar ligado ao impacto material que ela proporciona, mas nós nos esquecemos que não é assim. O mundo material, ele é passageiro. E aí na evangelização a gente aprende que tudo que é matéria ou já morreu, ou está morrendo, ou vai morrer. Tudo que é matéria. Então, não ache que a sua missão, que a possibilidade que você tem de servir e ajudar vai ser mais ou menos importante, porque o impacto material da sua ajuda vai ser maior ou menor. Então, a sua missão de modificar a sua casa é importantíssima, porque para Deus, o que é importante não é a casa modificada, mas a reforma íntima. São as almas, os espíritos. Igualmente importante se a missão for modificar um bairro, modificar uma cidade. Não acha que eu só posso começar a florescer quando a minha missão for modificar um país inteiro. Só vale a pena eu fazer alguma coisa para modificar um país inteiro. O que significa um país? Vamos dar um exemplo, um planeta inteiro. A minha missão é modificar um planeta inteiro. O que representa, então, para Deus, um planeta pequeno como a Terra? Ainda que a minha missão fosse modificá-lo por completo. Um planeta pequeno como a Terra, diante de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Nada. E aí a gente lembra do... Mas, então quer dizer que a partir de planetas as missões ficam mais importantes? Lembra que o que é matéria não é interessante para Deus? E eu lembro lá Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que pergunta. E os Espíritos respondem. O mundo material é uma cópia grotesca, bem mal feita, do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. De modo que este, o mundo material, poderia deixar de existir sem abalar em nada a vida no mundo espiritual. Então não é o tamanho da missão, não é o quanto você modifica materialmente a vida material que vai agregar mais ou menos valor ali para Deus. E aí também tem aquele ditado que eu sempre ouvi dos meus avós, né? Que a gente tem que ser fiel no pouco para mostrar que seremos fiéis no muito, né? Então precisamos tratar com toda a solenidade, com todo o respeito, atenção e carinho, as pequenas ações, demonstrando essa fidelidade no pouco, porque só então vamos poder pedir a Deus missões maiores materialmente. Vamos então ali demonstrar essa elevação. E aí, voltando então para a questão do eu queria muito ajudar, eu queria muito ser mais útil, mas eu não tenho muita coisa. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu garanto que eu ajudaria muita gente, né? E aí os espíritos vêm então nos lembrar. Bom, se essa realmente for uma atitude honesta e sincera, então é uma atitude até que louvável. Mas não espera que os recursos cheguem para você ajudar. Por acaso você não tem o seu tempo que você pode doar? Você não tem a sua inteligência? Você não tem o seu trabalho? Não tem o seu repouso que você pode doar? Então, aquele irmão que precisa de uma palavra amiga,
que precisa, às vezes, de uma simples carona, de um simples abraço. Muitas vezes a gente chega aqui na casa espírita e aí aquele sorriso que a gente dá, boa noite, nossa, que bom te rever, que bom que você veio, estou tão feliz que você está aqui. Você não tem essas possibilidades, então para que você precisa esperar recursos materiais para começar a doar? E aí então a gente vai chegar num outro ponto que é muito importante, que é estar atentos então a essas possibilidades que Deus nos dá constantemente de ofertar essas humildes moedas e entender que esse trabalho de caridade, que pode tanto ser a caridade material como a caridade moral, ele tem que ser feito com uma pequena condição, preferivelmente, né? De maneira desinteressada. E por que que eu digo que isso é uma pequena condição? Porque, primeiro, volto de novo a Kardec, que pergunta no Livro dos Espíritos, né? Bom, entre as virtudes, todas elas, tem uma, assim, que é aquela melhor de todas, que é a mais meritória, que é aquela que, como a gente brinca de vez em quando, que dá mais bônus horas, assim, pra gente. E aí os Espíritos falam, olha, Kardec, toda virtude tem mérito, porque demonstra, então, aí, elevação moral ou tentativa de evolução por parte do Espírito. Mas se a gente fosse responder se existe uma mais meritória, a gente diria que seria a caridade verdadeiramente desinteressada. Ou seja, né, aquela que você faz sem esperar nada em troca. E quem já havia falado sobre isso há muito tempo atrás era o próprio Jesus. Quando ele vai comentar lá que quando fizestes, quando derdes uma festa, não evite, não convide seus amigos, vizinhos, conhecidos e pessoas que também são ricas e que eventualmente vão fazer suas próprias festas e te retribuir o favor. Convide os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, porque esses não têm nada na vida e não vão poder te oferecer nada em troca. Então a sua recompensa ela vai vir do alto, porque você vai estar fazendo uma boa ação. E o que significam então essas festas? Que festa é essa que eu vou fazer? Eu não vou chamar meus amigos. São essas ações de caridade, de renúncia, de sacrifício que os espíritos nos apontam, que os mentores, os guias nos mostram diariamente, que Deus nos permite ter acesso a essas possibilidades, a essas oportunidades. Então são essas pequenas ações de caridade que os espíritos aconselham que a gente faça de maneira desinteressada. Então, de maneira a não esperar nada em troca. Porque se eu faço uma boa ação para alguém, já pensando, bom, eu vou tratá-lo bem, eu vou fazer isso para ele porque ele tem essa possibilidade de me retribuir esse favor. Então, eu vou tratá-lo bem porque ele conhece alguém que eu tenho interesse em fazer algum tipo de negócio. Então, já está paga a minha recompensa. Eu não tenho mais nada para receber. Eu fiz a boa ação, retribuíram o favor, estamos quites. Quando eu faço uma caridade desinteressada, então, eu crio esse pontinho de luz em torno do meu caminho, que fica então como um ato de abnegação, um ato de caridade que Jesus promete que os injustiçados e aqueles que trabalham em prol do bem irão receber sua recompensa no outro lado da vida, né? No plano espiritual. O terceiro ponto dessa lição, que é o primeiro a gente se pôs no lugar da viúva e nos vendo como pessoas pobres que não têm que não têm recursos para ajudar, mas nós já entendemos que temos os recursos, precisamos estar atentos para perceber esses recursos. Como pessoas marginalizadas ou como pessoas que não temos muito a oferecer, mas nós já entendemos que as boas ações que nós fizermos, nós não precisamos esperar nada em troca. E por último,
a questão do desamparo. Porque muitas vezes a gente realmente se encontra em situações onde a gente pensa estar desamparado. E aí eu vou lembrar uma história que o nosso querido Francisco de Assis, né, o pequenino de Assis, ou como era conhecido o pai Francisco, contava, que ele sempre falava que a verdadeira felicidade, a gente não estava sentindo a verdadeira felicidade ainda, e aí o Frei Leão foi questionar, mas Francisco, que história é essa de verdadeira felicidade que a gente não sente ainda? Como é que é? E aí ele vai contar. Frei Leão, ó, a verdadeira felicidade, ela é o seguinte, como é que eu posso te explicar? Imagina que a gente estivesse num jantar bem farto, que a gente tivesse muitos recursos, que a gente fosse bem quisto por onde a gente passasse. Isso ainda não seria a verdadeira felicidade. Agora, imagina que a gente passou o dia inteiro evangelizando, pregando, trabalhando, e aí começou a nevar, né? E tá muito frio, a gente tá com muita fome, começou a escurecer, e a gente chega de volta no convento, e a gente bate na porta, e aí o porteiro fala, quem são vocês? E a gente fala, não, nós somos irmãos aí do convento. E aí o porteiro falasse assim, não, vocês são vagabundos, maltrapilhos, mendigos aí que estão se aproveitando das pessoas para pedir esmola, vão embora daqui. E aí ele fala, e aí, Frei Leão, a gente insiste, porque a gente está muito faminto, está muito necessitado. A gente bate de novo, não, por favor, abra aqui pra gente, a gente é um de vocês. E aí, depois de bater muito, o pessoal se cansa e vem aqui fora com porretes e começa a bater na gente para expulsar. Aí, Frei Leão, a gente alcançaria a verdadeira felicidade. E aí o Frei Leão deve ter ficado assim, não faz o menor sentido, cara. Como assim? Como assim, Francisco? A gente estaria na verdadeira felicidade. E aí também um espírito muito grande, e ele vai explicar. A verdadeira felicidade, ela consiste em aceitarmos com resignação e alegria os sofrimentos que Deus nos proporciona sentir. Quanto mais pessoas a gente tem, quanto maior a nossa rede de apoio, quanto mais pessoas a gente tem com quem contar, mais seguros estaremos aos nossos olhos. E ao contrário, quanto menos a gente tiver, quanto menos recursos, menos pessoas, quanto mais à mercê do destino estivermos, aí, Frei Leão, nós não estaremos contando com mais ninguém, estaremos completamente nas mãos de Deus. E quanto mais estivermos nas mãos de Deus, mais felizes devemos ser. Então a verdadeira felicidade consiste em estarmos completamente nas mãos de Deus. Como eu não vou ser feliz estando nas mãos de Deus? E aí ele falava, né? Então, estamos lembrando aqui de outra história, do Chico também na velhice, que quando estava. Chico, para quem conhece um pouquinho da história do Chico, vai entender que Chico foi trabalho em pessoa, ou trabalho encarnado, né? E aí Chico não gostava muito de aparecer, de palestrar, de falar. Ele gostava de trabalhar, psicografar, escrever, atender. E aí, durante sua velhice, já no final de sua vida ali, Chico foi buscar consolo com Emmanuel. Porque é um espírito que trabalhou durante muito tempo. E aí ele foi falar, Emmanuel, eu tô um pouco deprimido aqui, mano, porque o meu corpo já não aguenta muita coisa, já quase que não se aguenta, quase que não aguenta a própria sustentação. E aí eu não consigo fazer muita coisa, mano. Eu não consigo trabalhar como antes. Eu tô me sentindo um verdadeiro inútil, mano, aqui nessa cama. E aí o Emmanuel fala, meu querido Chico, enquanto você tiver lucidez para conseguir fazer uma prece por alguém, você não vai estar sendo inútil. Você vai estar ajudando muito. E aí, então, remetendo de volta ao que falava o pai Francisco, né? Ninguém é suficientemente instruído que não consiga aprender algo novo com alguém. E ninguém é suficientemente ignorante que não consiga ensinar algo a alguém. E fazendo esse paralelo, então, nós podemos entender que ninguém é suficientemente ocupado que não consiga dedicar um tempo ao irmão, ao próximo. Ninguém é suficientemente pobre
que não consiga ajudar. Então todos nós temos diariamente recursos dos mais variados, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa afeição, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa disposição. Então, para doar, né? Que nós possamos, então, estar atentos. E aí os espíritos aconselham que quando estivermos em uma situação similar, pensando que não temos muita utilidade, que não podemos ajudar, que até gostaríamos, que não temos muitos recursos, eles recomendam que nós façamos uma prece e que nós peçamos: Senhor, aponta-me o caminho. Aponta-me o caminho. E dessa maneira precisamos também estar atentos aos caminhos que certamente serão apontados. As trilhas que certamente se farão visíveis, se a gente tiver olhos para ver. Que os Espíritos nos ajudam, isso já está claro, isso não há dúvidas. Mas que a gente então possa ter a capacidade, a sensibilidade de perceber essa ajuda, de perceber esse auxílio, de perceber a mão divina de Deus agindo nas nossas vidas. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo serviço que essa casa presta à nossa querida doutrina, que as forças do bem, que são as mesmas forças que coordenam e protegem todo o universo, estejam sempre conosco. Viva Deus a todos!